Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados dos Estados Unidos de 9 a 6. Desde pequenos nós comemos lixo comercial e industrial, mas agora chegou nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Trata-se de uma rebeldia extrafamiliar, criticamente disfarçada, porque acaba por levar o adolescente à prepotência de elaborar, inventar e impor uma ordem à sua própria imagem e conveniência. A consequência é uma atitude de negação e destruição de tudo que já existe. Portanto, consiste em ignorar as próprias raízes, a memória da sociedade, suas tradições e crenças. Assim, pela produção do vazio, sem passado e raízes, o adolescente fica à mercê da moda imposta pela mídia, que, como também não apresenta o novo, transforma o adolescente em conformista social, que é facilmente manipulável. Segundo Grife Moreno, 2001, a pretensa rebeldia, então, transforma-se na pior tipo de submissão, em uma verdadeira escravidão. Os autores Bock, Furtado e Teixeira, 2001, fazem uma análise da adolescência à luz da perspectiva sociohistórica em psicologia. Afirmam que, tanto no campo da psicologia do desenvolvimento quanto nas áreas da psicologia da educação e psicologia social, a adolescência tem sido apresentada dentro de uma concepção liberal, uma visão naturalizante, seja o sujeito que é tomado como independente, livre, racional e natural. Assim, o adolescente estaria sujeito às leis naturais, sendo ao mesmo tempo autônomo, capaz de usar a razão soberana. Tal posicionamento, que graça na maioria das obras da psicologia contemporânea, postula características da adolescência como expressões da natureza humana, independentes da realidade material. Portanto, as práticas decorrentes dessa visão são curativas e paliativas e se propõem apenas a observar o trajeto do adolescente, cuidando para que ele siga o que está previsto pela natureza. Caso haja alguma alteração nessa caminhada, é preciso que o profissional de psicologia ou educação ajude o adolescente a se adaptar e voltar ao caminho. Portanto, as práticas são intervenções que contribuem para a adaptação do que está de antemão estabelecido pela sociedade vigente. Esse posicionamento de adaptação aponta para políticas públicas voltadas à juventude, que não contribuem para desvelar as relações sociais e as formas de vida relacionadas à gênese das características da adolescência e se volta exclusivamente à tolerância. A referida autora alerta para a necessidade de compreensão da adolescência como uma fase de desenvolvimento constituída nas relações sociais e nas formas de produção da sobrevivência, o que leva necessariamente a uma ressignificação e à busca de novas maneiras de relacionamento que tenham no adolescente um parceiro social. Portanto, as ações, os comportamentos e os pensamentos dos adolescentes são fruto das relações sociais, das condições de existência e dos valores sociais que permeiam a cultura em que eles estão inseridos. E isso é responsabilidade de todos os que fazem parte de um conjunto social. Página 91. Nesse tópico, vamos estudar o adulto jovem, considerando o indivíduo que tem aproximadamente entre 20 e 40 anos de idade. É importante salientar que as idades sempre são parâmetros aproximados e condizentes com o momento sócio-histórico de determinada sociedade. Por exemplo, em nossa sociedade, o período da adolescência está cada vez mais ampliando. Pode-se afirmar que os temas centrais da vida de um indivíduo dessa fase são o amor, o trabalho e a ética.
O adulto jovem não é mais onipotente como o adolescente, mas também muita energia em suas realizações, é uma idade de muitas produções. Ele adota uma ideologia e uma filosofia de vida, assume e responde pelas próprias escolhas e pelos seus compromissos. Desenvolvimento físico do adulto jovem. A vida adulta compreende o período em torno dos 20 aos 65 anos de idade. Dessa forma, pode-se observar nele que os aspectos físicos contemplam um contínuo que vai da plenitude física ao começo do declínio. Faça uma busca nos meios eletrônicos para levantar informações sobre o auge da carreira do jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. Observe o período que é convergente com o auge do desenvolvimento físico, conforme os referenciais teóricos apresentados nesse tópico. Na fase adulta, jovem e juventude, com relação aos aspectos físicos, a pessoa se encontra no auge das estruturas intelectuais e morais. Por volta dos 25 anos de idade, há uma diminuição das mudanças fisiológicas, pois as funções do corpo já estão todas desenvolvidas. Na realidade, pode-se afirmar que as funções corporais se encontram plenas, a força muscular está no seu ponto máximo, bem como a agrudeza sensorial. Quanto à estatura, os homens costumam atingir sua estatura máxima por volta dos 21 anos e as mulheres em torno de 18 anos. O adulto jovem faz parte do grupo mais saudável da população. Por outro lado, as maiores causas de morte nesse período. Na fase adulta jovem ou juventude, com relação aos aspectos físicos, a pessoa se encontra no auge das estruturas intelectuais e morais. Por volta dos 25 anos, há uma diminuição das mudanças fisiológicas, pois as funções do corpo já estão todas desenvolvidas. Na realidade, pode-se afirmar que as funções corporais se encontram plenas, a força muscular está no seu ponto máximo, bem como a agrudeza sensorial. Quanto à estatura, os homens costumam atingir sua estatura máxima por volta dos 21 anos e as mulheres em torno de seus 18 anos de idade. O adulto jovem faz parte do grupo mais saudável da população. Por outro lado, as maiores causas de morte nesse período são principalmente acidentes e atos de violência, como homicídios ou suicídios. As causas de infertilidade são proporcionais entre homens e mulheres. Boa parte desses casos poderiam ser evitados se alguns cuidados fossem tomados durante o desenvolvimento até a idade adulta. Clínica Fertilis 2011. Se nessa fase ocorre o auge da vitalidade, por que há tantos casos de infertilidade, hein? Os estudos e as pesquisas sobre a vida adulta ainda são muito recentes e, nesse sentido, já é notória a necessidade de uma ampliação dos mesmos. No entanto, pode-se afirmar que o estilo de vida, exercícios, alimentação, sono, dentre outros, o avanço da medicina, a ausência de guerras, melhores condições sanitárias e políticas de natalidade são fatores que, ao longo do desenvolvimento humano, interfeririam positiva e negativamente nos diferentes eixos do ciclo vital. Assim, parece-nos que a ampliação dos estudos e das pesquisas na fase adulta passa a ser cada vez mais importantes para a compreensão sobre os fenômenos que nela ocorrem, a fim de que se saiba a melhor maneira de intervir. O fumo é a principal causa evitável de morte em adultos, tanto para os fumantes como para as vítimas do fumo passivo, inalar a fumaça de outras pessoas.